Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, tá? Bruna Sereta. Eu sou mestranda no PPG da Biodiversidade Animal. Eu sou orientada pela Prof. Mariana Bender e hoje eu vou dar então a aula para você sobre mudanças climáticas e seus impactos na biodiversidade. Então, a estrutura da aula de hoje eu vou trabalhar um pouquinho sobre o que são mudanças climáticas, os aspectos gerais, quando que ela teve seu aumento. Depois a gente vai ver os efeitos das mudanças climáticas, mais ou menos separado por efeitos locais, regionais e globais. A conclusão desses impactos na biodiversidade. Então, a partir de todos os efeitos que a gente viu, como que eles vão afetar diretamente na biodiversidade, apesar que isso já vai ficar claro ao longo da aula, é bom a gente deixar bem frisado no final, e como que esses impactos eles interferem nas estratégias de conservação. E tem uma atividade também para vocês fazerem, uma atividade de pesquisa, que a gente pode discutir mais tarde. Então, sobre os aspectos gerais. As mudanças climáticas, elas podem ser de causas naturais, que ao longo das eras geológicas a gente consegue perceber essas mudanças no clima geral da Terra. Ou ela também pode ter causas antropogênicas, né, que seriam a partir das atividades humanas. As mudanças climáticas causadas justamente pelos seres humanos, ela foi intensificada após a Revolução Industrial, lá no século XVIII, que começou então um aumento na concentração dos gases do efeito estufa. Lembrando que esses gases são o vapor da água, a gente tem o gás carbônico, o gás metano e o gás óxido nitroso, tá? Muitas pessoas chamam de aquecimento global, né? As mudanças climáticas também são chamadas de aquecimento global. Só que eu não gosto tanto de usar esse termo, e esse termo também, entre os cientistas, não é tão usado, justamente porque remete apenas ao aquecimento, um aumento na temperatura geral da Terra, quando na verdade são várias alterações no clima geral da Terra, tá? Então a gente vai ver um pouquinho quais são essas alterações e como que elas impactam a biodiversidade. Só para lembrar, então, o que é o efeito estufa. Isso, para muitas pessoas, às vezes não está bem claro. Mas o efeito estufa é algo positivo para o nosso planeta. Sem ele, provavelmente não existiria vida. Que é justamente o Sol manda as radiações, né, os raios infravermelhos que esquentam o planeta. E aí, então, esses gases do efeito estufa, eles seguram, eles retêm essa radiação dessa forma, mantendo ela na atmosfera. Então, parte da radiação reflete na Terra e volta para o espaço, e parte vai refletir nesses gases e vai formar, então, um efeito de estufa mesmo no planeta. O grande problema, então, é justamente um acúmulo desses gases do efeito estufa. Então, é o excesso desses gases que vai causar um superaquecimento no planeta, e além desse superaquecimento, vai prejudicar várias outras alterações no clima, vai causar outras alterações no clima. Então, algumas dessas alterações são o aumento na temperatura média global, por exemplo, derretimento, isso vai causar o derretimento de geleiras e também das regiões polares. Justamente por causa desse derretimento das geleiras, a gente vai ter um aumento no nível do mar e também uma maior frequência e intensidade de tempestades e tornados. Ali eu coloquei por último a maior instabilidade do clima. Isso tá super ligado com as tempestades e tornados, enfim, que todos os eventos climáticos, eles acabam se tornando mais instáveis e também eles podem ter uma intensidade maior. Ali em mudanças nos regimes de precipitação, a gente vai ter um aumento nas secas, um aumento nas queimadas. A gente pode ver, né, nos últimos anos, foi ano passado que teve aquela queimada lá na Austrália, né, principalmente por a Austrália ser uma ilha, então muitos animais acabaram morrendo, não tem para onde fugir. A questão das secas, a gente tem visto bastante aqui no Brasil também, queimadas. E ali, quando eu falo maior instabilidade do clima, também tem uma coisa que a gente pode perceber. Eu, pelo menos, tenho 22 anos e eu já consigo perceber. Por exemplo, antigamente a gente tinha aqui nas regiões, nós somos da região temperada, né? A gente já saiu do clima tropical e entramos na região temperada. Uma característica das regiões temperadas é ter as 4 estações do ano bem definidas. Antigamente a gente sabia bem quando estava inverno, né?
primavera, verão, outono. E hoje em dia a gente não tem mais essa separação bem demarcada. A gente sabe mais ou menos pela data, mas, por exemplo, a primavera e o outono não tem mais um clima ameno. Parece que, eu pelo menos sinto que parece que a gente ou tá vivendo o inverno ou a gente está vivendo o verão. Sem falar que, por exemplo, a gente estava, eu lembro que era fevereiro, tava lá aqueles calorão de 38 graus e teve um dia do nada que fez 11 graus, todo mundo teve que tirar as roupas de inverno do armário. Assim como isso também acontece no inverno, a gente tem dias que faz 30 e poucos graus, daí tu tem que ir lá também tirar as roupas de verão do armário. E isso, teoricamente, não seria algo normal de se acontecer. Uma vez ou outra, tudo bem, mas isso tem se tornado cada vez mais recorrente. Quando eu estava focando mais ou menos pensando no ambiente terrestre, mas a gente também tem estudos no ambiente aquático e a gente já consegue perceber alterações na temperatura da água, na salinidade, saturação de oxigênio, né, que seria a hipóxia, pH e nível de eutrofização, que daí é justamente poluição, né, e destruição do hábitat. Então, a gente vai ter dois processos muito importantes no ambiente aquático que vão estar ocorrendo justamente por causa das mudanças climáticas e que vão afetar drasticamente a comunidade e os ecossistemas marinhos e aquáticos. A primeira dela é a acidificação do oceano. Aqui eu coloquei, tá em inglês, né? Vocês não precisam ficar apavorados. O que vocês precisam saber sobre a acidificação do oceano é que, deixa eu pegar o meu ponteirinho aqui. Aqui, ó. A gente vai ter, por causa do acúmulo de gás carbônico na atmosfera, a gente vai ter esse gás carbônico se dissolvendo na água. Só que quando esse gás carbônico se dissolve na água, ele reage com a água, gerando então o ácido carbônico. O problema da acidificação do oceano não é que o oceano vai ter um pH ácido, um pH de caráter ácido, né, que seria abaixo de 7. Não é isso. É que o oceano ele vai, por exemplo, de pH 8 para 7,6, 7,3. Então, não necessariamente que ele vai estar ácido, mas o pH dele reduziu, o que não é normal. E qual que é o problema, então, dessa redução do pH? É que... Calma aí. Deu, fui pegar uma água. Tá? Então, qual que é o problema da acidificação dos oceanos? É que ela vai reduzir a taxa de calcificação nos corais, porque vai ter uma baixa disponibilidade de carbonato de cálcio, que é o que os corais, o que as conchas precisam para sua formação. Então, com a diminuição desse carbonato de cálcio, a gente vai ter uma deformação nas conchas, uma deformação nos corais. E a gente também tem, então, um outro processo que hoje em dia está sendo muito estudado, que é o branqueamento dos corais. Eu imagino que a prof tenha falado meio por cima, então eu vou trazer de novo o que é esse processo de branqueamento dos corais, tá? Os corais, eles têm uma relação simbiótica com um grupo de algas chamada zooxantelas. Elas ficam lá nos tentáculozinhos dos corais, tá? Lembrando que corais são quinidários. E aí, então, quando essas algas ou o próprio coral, eles são expostos a fatores estressantes, como por exemplo, ali embaixo a gente tem principais causas do branqueamento: a mudança de temperatura, escoamento e poluição, superexposição à luz solar, a própria acidificação do oceano que a gente falou agora há pouco. Então, esses fatores estressantes podem fazer com que as zooxantelas, né, essas algas, acabem deixando o coral, ou o coral mesmo pode acabar expulsando elas, tá? Então, ali, ó, a zooxantela expelida no tecido do coral. E aí, então, esse coral acaba perdendo a cor, porque essa cor quem dava seria as algas. Mas isso é só questão do branqueamento visual, né? Porque os impactos são muito maiores. Então, quando a gente perde essas algas, o coral acaba morrendo, porque ele tem essa relação simbiótica, onde ele precisa das algas para sobreviver. Ele pode até tentar sobreviver sem elas, mas é muito difícil. E a chance dele se recuperar também é muito pequena, tá? Que aí, então, ele consegue se recuperar se esse estresse for reduzido. Então, aqui a gente pode ter, ó, caso o estresse seja prolongado, o coral provavelmente vai morrer. Se o estresse for reduzido, tem a chance dele conseguir se recuperar, essas zooxantelas podem acabar voltando, tá? Então, esse é o branqueamento, assim, meio por cima.
Agora, então, sobre os efeitos das mudanças climáticas, elas podem ser a nível local, tá? Que é, então, a nível de população. Então, eu coloquei ali alguns efeitos, por exemplo, das mudanças climáticas na reprodução e na fertilidade, no forrageamento, né, que é a busca por alimento, na fragmentação e perda de habitat. Pode ser a nível regional, que aí eu pensei que seja a nível de ecossistema, então é algo mais abrangente. Então a gente tem a questão das espécies invasoras, conectividade do ambiente, a produtividade do ecossistema, interações tróficas, né, que são as interações alimentares, a resiliência do ambiente, ciclagem de nutrientes. E a nível global, que seria a nível de biosfera, então seria tirando a lupa, né, mais ainda, então vendo como um todo a questão da migração, né, que muitos animais fazem a migração entre diferentes ecossistemas, a questão da distribuição das espécies no globo, e também na diversidade, pode afetar a diversidade funcional, né, e taxonômica das espécies. A gente vai ver algumas dessas coisas, tá? Eu trouxe alguns artigos para a gente dar uma olhada. Então, a gente vai ver alguns exemplos de como as mudanças climáticas estão afetando nesses pontos, tá? Aqui, então, eu trouxe um trabalho que é como as mudanças climáticas afetam a fertilidade. Esse artigo, ele traz vários grupos taxonômicos e como as mudanças climáticas afetam, então, a fertilidade deles. Eu vou pegar só alguns exemplos pontuais. Por exemplo, aqui a gente tem quinidários num coral, Acrópora digitífera. Aqui a gente pode ver que com o aumento de 2 graus na temperatura, reduziu o número de espermatozoides, o número de gametas desse coral. Aqui a gente tem vários insetos, e aí dá pra gente ver, por exemplo, aqui nos besouros, o esperma, ele alterou ou perdeu a forma e a função. A gente também tem a questão da preferência do par, comportamento, então a gente teve modificação do comportamento com a temperatura. Aqui a gente tem exemplo de algumas plantas, como o arroz e o tomate, onde a gente pode ver que teve alteração na viabilidade do gameta, por exemplo, no desenvolvimento do gameta, apresentou esterilidade, anomalias. E aqui tem alguns exemplos em vertebrados também. Essa tabela ela continua, tá? Eu peguei alguns exemplos, quando vocês podem entrar, procurar esse artigo, né? Falando nisso, eu esqueci de falar no início, mas que eu fiz uma pasta com todos os artigos que eu usei para fazer essa aula, então vocês podem, caso tenha interesse em algum artigo específico, ir direto lá na pasta que tem tudo, tá? Então, voltando aqui nos vertebrados, a gente pode ver também que apresentaram falha, né? Teve aborto, falha na ovulação, teve aumento na mortalidade dos espermatozoides. Então, esses foram alguns exemplos, né, das mudanças climáticas na fertilidade de vários grupos de seres vivos. Agora eu achei que era muito importante trazer nessa aula que a gente pensa em mudanças climáticas, pensa em aquecimento global, pensa lá nos polos, pensa no urso polar. Então eu pensei em trazer esse exemplo para a gente ver então, como biólogos, quais são as mudanças, né? Como que o urso polar ele está sofrendo com essas mudanças climáticas. E aí então eu usei esses dois artigos para pesquisar. Então, com o aumento da temperatura, né, da temperatura média global, a gente tem um aumento no derretimento das regiões polares, né, que a gente chama de deglaciação. Então, quando a gente diz regiões polares, são tanto terra, né, a questão dos polos mesmo, quanto do gelo, né, das geleiras, dos blocos de gelo. E os ursos polares, eles são animais que eles são especialistas de habitat e carnívoros dependentes do gelo. Então, eles se alimentam de animais que também dependem do gelo, por exemplo, focas, tá? Eles são especialistas de habitat porque eles são completamente adaptados para esse tipo de habitat polar. E então, se a gente colocar ele em outro lugar, qualquer outro lugar no mundo, provavelmente ele não vai se adaptar, porque ele é muito especializado. E aí, então, como que ele sofre? Quais são as consequências da deglaciação na população de urso polar? A gente tem a questão da própria perda de habitat, né? Que seria a fragmentação de habitat, perda de habitat. A gente tem a questão da fuga de presas,
onde as presas que ele costuma se alimentar vão acabar fugindo, enfim, eu coloquei ali embaixo até, ó, camuflagem, que ele é branco, então ele é meio, ele tá adaptado a viver em locais assim. Quando a gente tem a deglaciação, o gelo todo some e tudo fica marrom, tanto que dá pra ver que tem uma raposa, eu agora não lembro o nome dela, que ela é totalmente branca no inverno e quando chega a primavera e o verão, a pelagem dela muda completamente e ela fica marrom. O urso polar não tem isso, né? Então ele acaba precisando ter um aumento no esforço do forrageamento, principalmente por causa da camuflagem, né? Então ele vai ter que ter fazer um esforço extra porque a eficiência de caça dele diminui. E então também ele perde a questão da conectividade dos fragmentos de gelo. Os ursos polares eles são acostumados a nadar longas distâncias em busca de alimento e esses fragmentos de gelo são locais para eles descansarem. Às vezes acham alimento, se alimenta ali. E aí então sem esses blocos de gelo ele tem que nadar muito mais, ele cansa muito mais e diminui a eficiência da caça dele. E os ursos eles têm uma forma, né, uma estratégia de vida, que é o período hiperfágico, que a gente dizia que os ursos hibernavam, né? Hoje se sabe que na verdade não é bem hibernação o nome, né? Que a hibernação é para animais um pouco menores, mas ele fica sem se alimentar, né? Diminui o metabolismo durante o inverno, e aí então durante o inverno ele usa toda a gordura, né? Toda a energia acumulada que ele se alimentou na primavera. E aí, então, quando termina o inverno, eles estão nesse chamado período hiperfágico. Termina o inverno, vai começar a primavera. Eles usaram toda a camada de gordura, né, e de energia que eles tinham. Então, eles estão famintos e eles precisam caçar. Só que é aí que entra o problema. Na primavera, ainda a gente vai ter gelo. O verão, que vai ser onde a gente tem totalmente o degelo das regiões polares. Só que com o aumento da temperatura, o gelo está derretendo antes, então isso encurta o período de caça dos ursos polares, assim como dificulta todo esse processo de forrageamento que eu expliquei antes. E também tem a questão das ursas polares, né, que elas passaram o inverno e a gente tem muitas ursas, ursos polares fêmeas, que elas podem ou estar lactante, né, já tá com filhote, podem estar prenhas. Então esse período hiperfágico é muito importante para elas conseguirem energia, porque elas precisam de energia do que um macho precisa, por exemplo. E aí então a gente vai ter problemas na reprodução e no fluxo gênico da população. Tem outra questão também que é interessante, que as polares elas têm o que a gente chama de local de recuo de verão. Ou seja, elas caçam, né, ali na primavera, e então elas, como no verão não vão ter tanto alimento, porque os animais que eles se alimentam, no verão eles migram para outras regiões, eles acabam ficando sem alimento. Então, essas fêmeas, elas vão para essas regiões de recuo, ficar juntas, criar os filhotes, enfim. E com essas estações não tão bem definidas, né? Então, por exemplo, o verão, vamos dizer, chegou mais cedo, né? Porque teve o degelo antes. Aí o degelo vai demorar mais ainda por causa do calor, então o inverno vai demorar mais para chegar. Então isso acaba alterando os períodos de gelo, sem gelo, né? E as estações, isso pode prejudicar o retorno anual dessas fêmeas, porque elas podem ficar perdidas de acordo com o tempo, porque eles se. Como é que fala? Eles se orientam a partir da deglaciação, né, do degelo e da volta do gelo. Então, só aqui no exemplo dos ursos polares, a gente pode ver que as mudanças climáticas vão afetar várias questões, né? Por exemplo, perda de habitat, a questão das interações tróficas, né, da alimentação, problema na reprodução, problema no estilo de vida, vamos dizer, desses ursos, que eles vão precisar se adaptar a essas novas condições. A gente vai ter a questão da distribuição dessas espécies, né? Porque eles vão indo de um lugar para o outro, então isso vai ser alterado também, e entre outros fatores.
Voltando a falar do branqueamento dos corais, então, eu sei que a professora já deu esse artigo para vocês, né? Então, vou trazer ele novamente, tá? Só para dar uma lembrada sobre os efeitos, então, do branqueamento nas comunidades de peixes e de outros organismos. Esse trabalho, ele foca, na verdade, em peixes recifais, né? Então, a gente sabe, né, olhando esse trabalho, a gente tem várias outras pesquisas, que os peixes mais afetados são os peixes que dependem afetados pelo branqueamento, são os peixes que dependem dos corais para alimentação ou para abrigo e para outras relações também que ocorrem ali no coral. E essas espécies dependentes, elas sofrem um declínio muito mais rápido do que as espécies que utilizam o coral, mas não são totalmente dependentes. E a gente também tem a questão da perda da complexidade dos recifes, que vai afetar várias dinâmicas, né, como a predação e a competição. Depois eu vou explicar o que é essa questão da complexidade dos recifes. Então aqui é uma figura que eu acho que a professora também já deu, mas que a gente tem que trazer ela, que é para mostrar então a mudança na abundância de várias espécies de peixes de acordo com o branqueamento. Nesse gráfico, o que tiver para cima quer dizer que teve um aumento na abundância, né, foi então positivo, e acima de zero, a parte de baixo, a gente tem então uma redução na abundância. Então a gente pode ver que a maioria, na verdade quase todas as barrinhas pretas, que são espécies que se alimentam de coral, elas tiveram uma diminuição na abundância, assim como as barrinhas cinzas. As barrinhas cinzas são espécies que precisam dos recifes de coral para viver. Então, esses dois grupos tiveram uma redução. E os herbívoros e outros grupos, a gente pode ver que teve, na maioria, um aumento na abundância. Isso se deve também por causa do aumento na cobertura de macroalgas, que eu vou mostrar para vocês ali no outro gráfico. Tá? Então, aqui a gente pode ver uma diminuição na abundância de espécies que dependem de coral. Na verdade, eu vou trazer mais dois gráficos que a gente também vai estar vendo isso, tá? Só que de outros pontos de vista. Então, aqui é um desses gráficos. Então, ali no gráfico, ali no ladinho, o gráfico ele é dividido em gráfico A e gráfico B. No primeiro, a gente pode ver ali embaixo, só vou explicar para vocês o gráfico, né? Então, aqui no eixo X, dos dois, a gente tem o tempo em anos, né, do branqueamento, então o branqueamento ocorrendo. E aqui a gente tem a proporção de mudança no primeiro gráfico e a proporção na abundância de espécies. Então, olhando ali no gráfico A, a gente pode ver que com a diminuição na cobertura de coral, a gente vai ter também uma diminuição na complexidade do coral. O que isso quer dizer? Vamos olhar essa foto que eu trouxe de coral, tá? Então, aqui a gente tem vários corais, tá? Imagina, olha quantos espaços tem entre esses corais. Esses espaços podem ser utilizados como toca, tá? Podem ser utilizados para alimentação, podem ser utilizados para predação, competição, outras relações, limpeza, por exemplo, peixes que fazem limpeza. Então, esse habitat pode ser usado por várias espécies. E quando a gente tira toda essa cobertura de coral, a gente vai ter como se fosse uma cobertura lisa. Então a gente vai diminuir a área onde esses peixes poderiam habitar e poderiam viver a vida deles ali. Então acaba diminuindo esse espaço e acaba diminuindo também a diversidade que existe ali. Junto com a diminuição então da cobertura de coral, voltando no gráfico A, a gente tem um aumento e uma estabilização da cobertura de macroalgas. O que isso quer dizer? Aqui, ó, a gente estava falando de branqueamento. Quando o coral morre, ele vai ser recoberto por algas filamentosas, e depois podem ir aumentando as algas, usando aquela carapaça de carbonato de cálcio que ficou. Então, o coral morre e é substituído por macroalgas, por isso que a gente tem um aumento de herbívoros também, tá? E ali, então, no gráfico B, falando sobre os peixes, quando tem, então, essa diminuição na cobertura de coral, a gente também tem uma redução na abundância, onde pode até chegar à extinção, das espécies de peixes que dependem do coral para alimentação e para habitat. E aqui em herbívoros também diminui um pouco, mas não é muito, tá?
Então, a gente pode ver que tem sim a redução na cobertura de coral, redução da complexidade, e aqui mostra a redução das espécies de peixes dependentes de coral. E, mais uma vez, falando sobre isso, aqui tem dois exemplos de dois gêneros de peixes que dependem de corais. A gente tem em cima os peixes borboleta, que são do gênero Chaetodon. E aí eu botei aqui um exemplo que é o Chaetodon striatus, tá? Eu botei a fotinho dele. E aqui embaixo a gente tem o gênero Gobiodon, que aí eu botei o exemplo Gobiodon istrio, que aí então a gente chama essa família de Gobiid, tá? E a de cima é Chaetodontide. Essas espécies, esses gêneros, essas famílias, os peixes borboleta, que são os Chaetodon, eles se alimentam de corais, então eles são coralívoros, e a gente tem os gobídeos, que eles utilizam os recifes para viver, porque eles são peixes bem pequenininhos, então eles vivem nas fendas e direto nos corais. Tá? Então, nesse gráfico, a gente pode ver a proporção de mudança na abundância dessas espécies com o branqueamento dos corais. Então, quanto mais para a esquerda a gente tem espécies especialistas e mais para a direita espécies generalistas. Então, aqui a gente vê assim que a abundância de espécies especialistas é menor que a abundância de espécies generalistas, justamente pela redução do habitat do alimento. Essas espécies especialistas elas acabam saindo prejudicadas, né? Mais prejudicadas do que as generalistas. Agora, dando um tempo de novo de corais e recifes, esse artigo aqui traz um pouco sobre as espécies invasoras, como que elas afetam, né, os ecossistemas aquáticos. Então, aqui em cima a gente tem quais são os impactos das mudanças climáticas nos sistemas aquáticos, né, nos ambientes aquáticos. A gente pode ter a mudança na temperatura da água, redução na cobertura de gelo em locais que têm gelo, né, aumento da salinidade, aumento do fluxo da água, aumento no que a gente chama também de mudança no regime de evasão, que é ali Stream Flow Regimes. E o que é essa mudança no regime de evasão? É, por exemplo, a frequência onde a gente vai ter precipitação, a duração da chuva, a magnitude, as épocas que vai ter inundação, as secas. Então, todas essas questões entram em regime de vazão. E tudo isso a gente acha que é só água, mas na verdade tudo isso afeta os sistemas aquáticos, né? Porque isso interage com os seres vivos. Esses fatores ambientais interagem com os seres vivos. E, falando em interação com seres vivos, essas condições, elas interagem também com as espécies invasoras, que também são seres vivos. Só que aí, de que forma que elas podem acabar interagindo e alterando a relação das espécies invasoras com o ambiente? Pode alterar os meios que essas espécies são introduzidas no ambiente, pode alterar o estabelecimento dessas espécies. Então, se antes elas estavam melhor estabelecidas ou ainda não estavam estabelecidas, podem acabar se estabelecendo. Estabelecendo é quando elas se adaptam, né, se dão bem naquele lugar e acabam se reproduzindo enfim, e ficando. Elas podem também mediar os impactos causados por ela. Então, antes, por exemplo, a espécie não causava tanto impacto, mas agora com essas novas condições, ela pode acabar gerando maior impacto nas espécies nativas. E justamente por causa dessas mudanças, dessa imprevisibilidade, isso pode requerer uma mudança nas estratégias de controle dessas espécies. Muitas espécies, por exemplo, já tinham uma estratégia de controle para manter essa espécie, né, invasora, manter ela, agora me falhou a palavra, mas sem ela estar se reproduzindo um monte, né, enfim, se adaptando àquele local, tudo isso pode ser jogado no lixo, porque se ela mudar toda a forma de vida dela ali com aquelas condições, vai ser necessário uma nova estratégia de controle. Aqui, então, também tem um exemplo de como as mudanças vão afetar a efetividade dos filtros abióticos. O que são filtros abióticos? Vocês já viram espécies invasoras na aula passada, então imagino que talvez vocês possam ter visto isso, tá? Então,
Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, uma barreira, tá? A gente tem filtros abióticos que não vão deixar essas espécies se estabelecer no local. Por exemplo, aqui em cima, eu acho que vocês veem meu mouse, né? Aqui em cima a gente tem várias espécies que elas são potenciais invasoras, então elas podem se tornar invasoras em determinado ambiente. E aí aqui a gente tem alguns filtros, como temperaturas frias, hipóxia de inverno, o regime natural da água naquele lugar, baixa salinidade, o habitat daquele rio, ribeirinho. Então, todos esses filtros, algumas espécies conseguem passar. Então, por exemplo, aqui passou 2 espécies por esse filtro e as outras 4 não conseguiam passar. Então, tá, a gente tem 2 espécies invasoras nesse local. Com a alteração nas mudanças climáticas, esses filtros podem mudar completamente. Por exemplo, aqui, altas temperaturas, antes a gente tinha fria, redução na hipóxia, alteração do regime da água, a gente tem alta salinidade, antes a gente tinha baixa, mudança também no habitat, então o habitat, por exemplo, de reserva, antes, por exemplo, poderia ser de rio, agora é uma água mais parada, tá? Então, com a mudança desses filtros, o que antes não conseguia passar naqueles filtros, agora consegue. Então, por exemplo, aqui esse daqui passou no filtro. Esse aqui eu não consigo, é ruim de ver os exemplos e também não explica no trabalho, mas o que a gente precisa ver aqui é que algumas espécies que não passavam antes, agora passa. Vamos pensar o lado positivo. Aquela espécie, por exemplo, que antes passou no filtro antes das mudanças climáticas, agora ela não consegue passar, porque ela não está adaptada a essas novas condições. Tá? Então, esse é um exemplo de como as mudanças climáticas podem afetar tanto as condições ambientais, como os filtros, né, as barreiras abióticas que antes tinha. E também tem outro trabalho que eu vou dizer, que é esse daqui. Esse trabalho é desse ano, se eu não me engano, que é trazendo a performance de 2 predadores, tá, marinhos. Só que um desses predadores, que é a estrela do mar nativa, Asterias rubens, que é essa daqui, tá? Ela é nativa, então é um predador nativo. E esse Hemisgraptus takanoi é um caranguejo invasor, que é esse aqui, tá? Então, nesse trabalho teve um aumento, né? Ele é um trabalho de indução, né? Então, eles induziram o aumento da temperatura na água desses animais. E o que eles perceberam foi que a estrela do mar apresentou um menor consumo, ou seja, ela se alimentou menos. Justamente por se alimentar menos, ela teve um menor aumento na biomassa, então ela acabou também, essa espécie acabou não se reproduzindo como deveria. E ela também apresentou maior sensibilidade às mudanças de temperatura. Enquanto o caranguejo, ele apresentou maior consumo, então ele começou a comer mais, e ele também apresentou maior adaptabilidade às novas condições ambientais. Então, o que esse trabalho traz é que as espécies invasoras, elas tendem a ser geralmente melhores, elas são mais adaptáveis em distúrbios duradouros do que as espécies nativas. Muito disso se deve justamente porque uma espécie, a invasora, ela não é daquele local, ou seja, ela não está adaptada àquele local. A espécie nativa, ela já está totalmente adaptada ao local que ela vive. Então, imagina, ela está adaptada ao local que ela vive e do nada mudam as condições ambientais dela, então ela tem que se readaptar. Enquanto as espécies invasoras, geralmente elas não são adaptadas, muito bem adaptadas a um lugar específico, né? Elas podem ou não se tornar invasoras, né? Lembrando disso que espécie exótica nem sempre é espécie invasora. Mas então o que esse trabalho traz é justamente isso. Ela pode ser mais adaptável do que as nativas. Falando um pouco sobre, voltando, né? Demos uma folga lá de Recife, vamos voltar para Recife agora. Então, falando sobre a conectividade dos recifes, tá? O que quer dizer conectividade? A gente tem várias populações, tá? No ecossistema, várias populações de determinada espécie. E a conectividade vai ser, então, a conexão entre essas populações. Vai ser, por exemplo, na migração, vai afetar o fluxo. O fluxo de indivíduos, podem ser indivíduos adultos, pode ser indivíduos na fase larval, tá? Então, vai interferir no fluxo de indivíduos e no fluxo gênico, né? Que então seria
quando as populações elas estão isoladas, a gente não tem fluxo gênico, né? As espécies se reproduzem entre elas. E a conectividade permite justamente o fluxo gênico, né? A variabilidade genética. E aí, então, nesse trabalho, a gente tem essa tabela que eu trouxe, que são algumas consequências causadas pelas mudanças climáticas. E aqui a gente tem algumas variáveis, como aumento da temperatura da água, mudança nas correntes oceânicas, acidificação do oceano, os ciclones tropicais, a questão de secas e de fluxos extremos de água, o aumento do nível do mar. Então, essas são algumas variáveis que a gente tem nas mudanças climáticas e algumas consequências e como que elas impactam a conectividade. A gente também não vai falar sobre todas, eu quero só pegar alguns exemplos. Por exemplo, ali em temperatura, que dá aumento da temperatura da água, ela vai causar, por exemplo, o branqueamento, né, que a gente também já viu, vai causar perda de habitat, fragmentação do habitat, tá? A gente estava vendo a questão de, uma espécie associada lá, ela depende por causa do alimento, ela depende por causa do habitat, mas a gente tem que pensar também que um recife de coral aqui e outro recife de coral ali, eles acabam permitindo essa conectividade entre as populações. Se a gente tem uma perda desse coral, a gente vai ter uma fragmentação do habitat. E essa fragmentação, ela vai reduzir a conectividade entre as populações, porque então vai aumentar a distância, por exemplo, que as larvas precisam percorrer, que os adultos precisam percorrer, tá? Outro exemplo também ali de mudança é o aumento na eficiência da larva. Isso tá em... Cadê? Também tá em aumento da temperatura. É aqui, ó. Aumento na eficiência da larva, da natação da larva, tá? Então, a mudança, o aumento da temperatura pode também acelerar o processo de maturação da larva, a velocidade de nado dela, então ela vai passar menos tempo na forma pelágica, né, na região pelágica da água. Isso seria um ponto positivo para as larvas, né? O que mais aqui? Possibilidade de afetar a capacidade sensorial. Isso não é algo positivo, então isso pode diminuir o recrutamento. Recrutamento é essa dispersão das larvas, tá? E também afetar a conectividade, então, dos ambientes. Aqui a gente tem vários exemplos, vocês podem dar uma olhada em todos. Eu trouxe só alguns para vocês verem como essas mudanças, então, vão afetar. Também a gente já falou sobre a acidificação dos oceanos, mas a gente não falou dos impactos dele. Aqui a gente tem 9 gráficos, mas a gente não vai olhar um por um, tá? Eu trouxe para vocês o que a gente precisa ver nesse gráfico para tirar de conclusão. Ali na conectividade que a gente acabou de ver, a gente viu, por exemplo, que a acidificação afeta a parte sensorial das larvas. Aqui a gente vai, nesse trabalho, ele traz 3 espécies de coral e ele analisa 2 fatores, que seria a mudança na temperatura e a mudança no pH da água, que é justamente essa acidificação, tá? O que a gente tem que saber aqui? Então, aqui tem as 3 espécies de corais que foram analisadas e as colunas são relacionadas a elas, tá? Então, esses 2 gráficos é desse Poroliton e esse gráfico aqui também. E aqui esses 3 e depois o do meio lá e esse daqui e aquele lá da ponta, tá? Então, aqui a gente vai trazer 3 impactos, né? Que seria a acidificação com efeito no branqueamento dos corais, na produtividade desses corais e na porcentagem de calcificação, né, da necessidade do carbonato de cálcio. Então, a calcificação é basicamente o crescimento do coral por mês, né, porque ele precisa da assimilação do carbonato de cálcio para crescer. Então, olhando primeiro para o branqueamento. A gente pode ver que para as 3 espécies... isso é outra coisa que eu não sei se ficou claro. Ó. Por que a gente tem 3 coluninhas, tá? Separadas? É porque aqui embaixo a gente tem o pH. Então, quanto mais para esquerda, a gente tem o pH de 8 até 8,4. E indo em direção à direita, a gente tem a diminuição do pH. Então, o mais da esquerda é o mais... Opa! Ai, gente, tá difícil pensar esquerda e direita aqui. Eu falei ao contrário, eu acho. Aqui é mais pra esquerda e lá é mais pra direita. Então, 7,6 e 7,7 é mais pra direita, é mais ácido, tá? E as barrinhas cinza e preta
as cinzas são a temperatura da água em 25 e 26 graus e as barrinhas pretas é de 28 a 29 graus, tá? Então, é o aumento da temperatura. Aí, então, aqui, nos gráficos A, D e G, que está falando sobre o branqueamento, o que a gente pode perceber é que quanto mais ácido, maior é a taxa de branqueamento. Por isso que, ó, tá aumentando, nos três tá aumentando, tá? Então, a gente pode ver, então, quanto mais ácido, mais branqueamento. E a temperatura elevada, tá? Então, a barra preta, combinada com o pH mais ácido, é quando a gente tem a maior taxa de branqueamento. Porque se vocês forem olhar os outros, ó, tem uma diferença? Tem, mas ela não é tão grande. Então, quando a gente olha que o pH mais ácido, é quando o aumento da temperatura é mais prejudicial. Então, aqui em produtividade, lembrando que produtividade é a produção de oxigênio, porque a gente tem as algas, lembra, as zooxantelas, fazem fotossíntese, então produtividade do ambiente ali é a produção de oxigênio. Nesses gráficos, nesses três, no B, E e H, a gente consegue ver que com a diminuição, que para as três espécies, a gente teve diminuição na produtividade de acordo com o aumento da acidez. Então, para essa primeira espécie do Poroliton, foi a mais prejudicial, porque a produtividade ela ficou negativa, não foi nem diminuiu, ela ficou negativa, tá? Esse daqui, ó, o Acrópora, ele apresentou com altas temperaturas, independente do pH, ele apresentou alta produtividade, mas quando a gente teve o pH bem ácido, ó, ele teve baixíssima produtividade. E aqui no Poritz lobata a gente também pode ver, ó, olhem a barrinha cinza, que também teve redução na produtividade de acordo com a redução do pH. Então, mais ácido, menor foi a produtividade. E quando a gente pensa em temperatura, só para essa espécie do meio, do Acrópora, que a gente teve, então, o aumento da temperatura foi bom para ele. Então, ele teve uma melhor produtividade com o aumento da temperatura, ali nas condições do pH mais básico. E na questão da calcificação, então, que seria o crescimento dos corais, a gente teve redução na calcificação para os três corais, com o aumento da acidez também, e a temperatura também reduziu a calcificação, mas a gente teve algumas exceções, né? Mas ali no Poroliton a gente teve, ó, redução de tudo reduziu. A gente tem aqui também no Acrópora, a gente também teve uma redução, tá? E aqui no último do Poritz, a gente também tem uma redução quando a gente pensa em pH, mas se a gente olha a temperatura, teve esses dois aqui onde a temperatura mais elevada teve uma maior taxa de calcificação. Tá, legal, a gente olhou todos esses gráficos, mas o que a gente consegue concluir disso? A gente consegue concluir que quanto mais ácido, né, mais esses corais vão sofrer branqueamento, vão ter redução na produtividade e vão ter uma menor taxa de calcificação. E também a gente consegue ver que nesse caso, né, nesse estudo, a acidificação foi muito pior para os corais do que o aumento da temperatura. Mas ambos são prejudiciais, salvo que tem algumas espécies que acabam trabalhando melhor com um aumento da temperatura, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, o Acrópora, que apresentou lá uma produtividade boa. E, na verdade, era aqui que eu queria mostrar. E eu esqueci. Então, agora falando um pouquinho sobre resiliência. Nesse trabalho a gente não vai focar tanto, não vou mostrar gráficos, é só para a gente falar mesmo sobre o que é a resiliência, né, dos ecossistemas e resiliência das espécies, que seria a tolerância e a capacidade de recuperação das espécies frente a mudanças ambientais. Então, também a gente pode pensar que tem a ver com a plasticidade fenotípica dessas espécies, porque elas já estão adaptadas àquele local e aí, então surgem novas mudanças naquele ambiente e elas precisam ter tolerância, né, de suportar aquela mudança e tentar se recuperar. Se as espécies não são tão resilientes, é provável que elas tenham, na verdade não é provável, elas têm mais chance de ser extintas do que as espécies que são mais resilientes. Então, algumas espécies, elas são mais resilientes que outras, isso é normal.
E é por isso que daqui a alguns anos, com esse monte de alteração, né, de mudanças climáticas, alterações como poluição, né, e pesca. Então, lembrando, né, é importante lembrar, e a gente vai falar disso também depois, que não é as espécies marinhas, enfim, elas não sofrem apenas com a pressão das mudanças climáticas, né? São várias pressões que elas vão sofrendo e elas têm que tentar ali ser resiliente. Então, justamente por elas apresentarem uma resiliência diferente, cada uma, né? Daqui a alguns anos a composição dos recifes pode ser bem diferente da composição atual. Então, espécies que são mais adaptadas agora, têm pouca resiliência, provavelmente podem sofrer extinção e acabar ficando espécies que são mais resilientes. E aí, então, os impactos antrópicos, né, e a crescente fragmentação do habitat, a questão da poluição, né, que é um impacto antrópico, tudo isso acaba fazendo com que os recifes sejam mais suscetíveis às futuras mudanças climáticas. Aqui, esse artigo é bem interessante, só que ele é bem grande, então se vocês gostarem de peixes recifais, né, esse artigo é muito interessante para vocês darem uma olhada. E esse gráfico aqui, ele traz um misturado um pouco de tudo também, não vou me aprofundar nele, mas aqui embaixo a gente tem, aqui em drivers, a gente tem algumas das mudanças, né, climáticas e como que elas vão afetar alguns serviços ecológicos, né, algumas interações. Então a gente tem, por exemplo, a acidificação do oceano, a mudança na circulação da água, na temperatura, as tempestades e os ciclones no mar, a disponibilidade de nutrientes, que a gente sabe que os nutrientes eles vêm de baixo e daí as correntes trazem os nutrientes para cima. E as taxas metabólicas vai ser a produção de gás carbônico por meio da respiração. Então, cada um desses fatores vão afetar de formas diferentes as relações do ambiente. Por exemplo, lá em cima a gente tem a produtividade do plâncton, né, que a gente vai ter fitoplâncton, a gente vai ter zooplâncton, por exemplo, as larvas fazem parte do zooplâncton. Então, elas vão ser influenciadas principalmente por causa da mudança de temperatura, é só olhar os ícones, né? E pela disponibilidade de nutriente. A questão das larvas aqui, dispersão, desenvolvimento, sobrevivência das larvas vai ser influenciado pela mudança de temperatura, pela circulação da água. Se vocês olharem, todos os fatores aqui, eles são influenciados pela temperatura da água, tá? Aqui a gente tem as tempestades, os ciclones, a acidificação do oceano, a temperatura, a mudança da temperatura, vai afetar essa cobertura do coral, a estrutura do habitat, que vai influenciar diretamente na alimentação, no habitat dos outros animais, né, dos peixes. A reprodução vai ser influenciada também pela acidificação, pela temperatura. Então, esse gráfico mostra que vários fatores que as mudanças climáticas vêm trazendo vão influenciar também em várias relações ecológicas, né? Então, a gente estava vendo algumas e aqui tem mais algumas. Aqui também, nesse mesmo trabalho, a gente tem esse gráfico, gráfico não, desculpa, essa tabela, que ela também é maior, tá? Que aqui seria uma predição também, ó. Por exemplo, a gente tem esse impacto aqui, redução na diversidade local e mudança na composição da comunidade. Quem é que causa esse impacto? Vai ser a perda do coral e a erosão, né? Que seria a perda da complexidade. E aí aqui a gente tem a probabilidade disso acontecer. Essa tabela eu falei que era maior, mas ela tinha outros impactos, mas que tinham uma menor probabilidade de acontecer. Então, para a gente não ficar sempre batendo a mesma tecla, eu trouxe só os que têm maior chance de acontecerem, tá? Então, seria justamente essa redução na diversidade e mudança na composição da comunidade causada pela perda dos corais, que a gente já viu vários artigos hoje nessa aula, a questão da mudança da área geográfica de cada espécie. Isso aqui é muito interessante, porque assim, com o aumento da temperatura do oceano, a gente tem espécies, por exemplo, vamos imaginar o globo, os peixes recifais, enfim, não só os peixes recifais, mas as espécies estão concentradas nos trópicos, tá? A gente apresenta as maiores taxas de biodiversidade nos trópicos. Com esse aumento da temperatura,
a temperatura não se torna suportável. Então essas espécies elas vão querer ir para locais onde elas estejam melhor adaptadas, né? Então elas vão acabar migrando dos locais de menor latitude, né, que seria latitude zero nos trópicos, eles iriam migrar para as regiões com maior latitude, que então iria para as zonas temperadas, ou nem precisa chegar nas zonas temperadas, mas teria esse deslocamento das regiões geográficas de cada espécie. Então isso é interessante de trazer, que vai ser uma mudança na distribuição das espécies no globo. Redução também, então, da fase pelágica, que foi o que a gente já estava falando, né? Que o aumento da temperatura acelera o desenvolvimento larval, acelera a competência dele para assentar, né? Que seria, então, assentar seria, tá lá na fase pelágica, nadando, então ele vai achar um lugar e vai assentar, e é lá que o peixe vai se desenvolver naquela população. E só que ele, é importante a gente pensar que o aumento da temperatura ele é bom para a larva até então, pelo que a gente está vendo. Só que com um aumento excessivo pode levar à morte da larva, então também não adianta, né? E também mudança na história de vida dos animais, que aí seria assim: tem espécies que, por exemplo, elas têm uma vida mais longa, então com o aumento da temperatura, elas podem acabar acelerando o tempo de vida delas, né, e acabar durando menos. A gente pode ter chegando na fase de maturação mais rápido, então, por exemplo, espécies que chegavam na idade de maturidade com, sei lá, 1 ano, agora vão chegar na maturidade com 6 meses, por exemplo. Assim como o tamanho do modificado, né, pode chegar no seu tamanho máximo mais rápido. Então é isso que quer dizer. Seria um aceleramento desses traços de vida. Esse gráfico aqui é parecido com o que a gente já viu, né? Ali, ó, cobertura de coral, a complexidade do habitat, macroalga. Ele é igualzinho, na verdade, aquele outro foi retirado desse trabalho, se eu não me engano, ou vice-versa, agora não lembro. Mas o que eu coloquei esse gráfico aqui é só para mostrar que nesse trabalho eles trazem essa linha pontilhada que mostra justamente a riqueza de peixes diminuindo junto com a complexidade do habitat, né? Que seria, então, o que faltava naquele gráfico era essa linha pontilhada, só para mostrar mesmo que a riqueza diminui com a complexidade do habitat, e diminui, né, com a cobertura do coral. Falando um pouco sobre serviços ecossistêmicos, né? Todas as espécies, elas têm um serviço ecossistêmico, elas têm uma função no ecossistema. Esse trabalho vai trazer três exemplos de espécies que têm seus serviços ecossistêmicos. Aqui está falando diretamente dos corais. Nessa foto a gente tem uma foto de um evento de branqueamento de corais, onde é que é? Deixa eu me lembrar. No Caribe, no Golfo do México, tá? Que foi justamente por causa do El Niño que teve em 98. Ali na legenda tem tudo, tá? Mas o que é pra gente ver aqui nesse gráfico, ó. O que é MHW? São as ondas... cadê? Eu tinha feito uma tradução boa. É engraçado porque às vezes a gente pensa num termo e só consegue pensar no termo em inglês. Mas eu ia dizer que marine heat wave seria as ondas de calor marinha, e na minha cabeça não estava vindo essa palavra. Mas então aqui embaixo seria em dias as ondas de calor no mar, e aqui em cima no eixo Y a gente tem o branqueamento de corais. Então a gente pode ver nesse gráfico que a gente teve um aumento no branqueamento de coral de acordo com o aumento de dias, né, que foram passando com essas ondas de calor. Então, quanto mais tempo os corais foram expostos a essas ondas de calor, maior foi o branqueamento deles, tá? Isso também a gente já viu, tá? Só que né, antes a gente estava vendo, por exemplo, trabalhos onde eles induziam esse calor. A diferença desse trabalho que a gente está olhando agora é que, na verdade, eles pegaram dados
reais de um evento de El Niño que teve no Golfo do México. Então a gente pode ver assim comprovado que teve um aumento no branqueamento de coral junto com o aumento dessas ondas de calor. E por que a gente está falando desse trabalho? Porque ele fala dos serviços ecossistêmicos, que é justamente o que o coral possibilita para o ambiente, que é o que a gente viu, habitat, alimentação, relações simbióticas, né, com as algas, por exemplo. Aqui está falando sobre o que a gente chama de seagrass, que é como se fosse uma grama marinha, tá? Que é esse aqui é na Austrália e também deu para ver uma redução na densidade. Esse gráfico mostra uma redução na densidade dessas gramas marinhas com o aumento de dias das ondas de calor, tá? E qual que é a importância da grama marinha? Principalmente o sequestro de carbono e também por ele ser um habitat biogênico, né? Habitat onde muitas espécies utilizam esse habitat para alimentação, para a própria moradia. Então, ele é muito importante e com essa perda de grama, todas as outras espécies acabam prejudicadas. Então, a gente pode pensar que eu não trouxe esse termo para vocês antes, mas as mudanças climáticas elas afetam as espécies diretamente, né? Por exemplo, na fisiologia, ou por exemplo, nesse exemplo do seagrass, a gente tem uma diminuição na densidade dessa espécie, né? E aí, essa diminuição vai afetar indiretamente muitas outras espécies. Então, às vezes, a gente pensa a mudança climática não está afetando aquela espécie, mas na verdade ela está afetando sim indiretamente por causa da alimentação daquela espécie, ou por exemplo, de como ela interage com outra espécie, e enfim. Então a gente tem que pensar que esses efeitos eles são diretos e indiretos. E aqui a gente também tem as florestas de kelps, que fica lá na Califórnia, que, quer dizer, um exemplo, né? Esse trabalho, no caso, foi lá na Califórnia. Mas as florestas de kelps, elas são importantes para muitas espécies que vivem na costa das regiões temperadas. Por exemplo, lontras marinhas vivem nessas florestas de kelps, né? E também a gente pode ver, então, uma redução na biomassa dessas florestas de kelps junto com as ondas de calor. Então, essas ondas de calor, além de afetar os corais, a gente pode ver que estão afetando muitas outros grupos, né? E que então, quando afeta esses grupos, afeta serviços ecossistêmicos fundamentais para as outras espécies, para a comunidade no geral. Para finalizar, então, a gente já está aqui faz um tempo. Eu trouxe esse trabalho super completo sobre mudanças climáticas nas aves, tá? Esse trabalho também ele é bem grandinho, bem completo. Recomendo para quem gosta de aves, quem não gosta, mas ele é bem importante vocês lerem, tá? Esse trabalho ele é com aves tropicais e as aves elas são o grupo mais importante como indicador das mudanças climáticas nos trópicos e tem bastante trabalho, tá, em relação a isso. Então, esse trabalho que eu trouxe, essa pesquisa, ela apontou que um aumento de 3,5 graus até 2100 pode levar à extinção de 600 a 900 espécies de aves terrestres. Tipo, esse não é um número muito grande, tá? E, claro, é uma suposição, mas o número real, acho que a gente pode perder de espécies aí, pode ser até 300, 600, entre 300 e 600 espécies. E dessas 600 a 900, 85% delas são espécies que vivem nos trópicos. Aqui, falando sobre um exemplo de distribuição geográfica, nesse trabalho eles fizeram um modelo para essa espécie que é a Nectarina regia, tá? Que é essa ave que eu botei uma fotinho dela, olha que linda que ela é. Ela vive lá na região da África, e aí é que eles colocaram um mapa de como que é a distribuição dela atualmente. E aqui seria um modelo de como que seria a distribuição dela daqui no futuro, né? A partir dos efeitos causados pelas mudanças climáticas. Então, olha a redução absurda que teve. E se a gente olhar
Provavelmente os focos de região são os pontos mais altos, né, que tem a temperatura mais fria, né, com altas altitudes. Então, aqui a gente pode ver uma redução drástica na distribuição dessa espécie. Claro, isso é um modelo, né? Não está acontecendo na vida real. Isso aqui é um modelo para 2085, como que seria a distribuição dela. Mas isso é para a gente parar e refletir, né? Que é provável que isso aconteça, talvez não não tão drasticamente, mas é possível que aconteça. Então, aqui, alguns dos efeitos que as mudanças climáticas podem causar nas aves. Eu não vou especificar cada um, porque senão vai se tornar repetitivo, tá? E a gente já tá aqui faz tempo. Mas então, falando sobre as funções e serviços ecossistêmicos. As aves desempenham diversos serviços para o ecossistema, tá? Eu coloquei alguns deles aqui, o qual, sem esses serviços, outras espécies iriam ser afetadas indiretamente. Como, por exemplo, as aves, elas são polinizadoras, elas são predadoras de outras espécies, são dispersor de semente, dispersão de nutrientes, são engenheiros do ecossistema, né, construindo ninho, acabam pegando, por exemplo, pegando galinhos, né, para montar seu ninho, e tudo isso eles estão sendo engenheiros dos ecossistemas. Pode afetar a migração e a mobilidade de várias espécies de aves, porque, por exemplo, aves migratórias de longa distância, elas não podem errar o período de migração delas, porque existe um período de migração ideal, geralmente elas migram na primavera. Então, se o novo local onde elas estão indo migrar alterou as condições ambientais ou o tempo, né, das estações, essas aves, elas precisam ter que lidar com essa mudança quando elas chegam, né? E geralmente esses locais são para alimentação, para nidificação, então elas precisam saber aonde elas estão indo e que condições que elas vão encontrar. Então pode ser que esses locais acabam sendo modificados. O metabolismo das aves pode ser afetado também, né? Principalmente por causa do aumento da temperatura. Espécies invasoras, eu vou trazer junto com esse outro item aqui, que são a emergência de novas doenças e vetores. Espécies invasoras a gente já falou, né? Assim como existem espécies invasoras de plantas, né? De mexilhões, por exemplo, a gente também vai ter aves que são invasoras. Então é possível que surjam novas espécies invasoras, né? E também emergência de novas doenças e vetores. Atualmente, com as condições que a gente tem agora, existem doenças e existem vetores, os quais já são conhecidos. Então, com essas mudanças climáticas, pode ter o surgimento de novas doenças. E também a questão da mudança de nicho, que é a questão da plasticidade fenotípica que eu já trouxe também, que as aves elas já estão adaptadas aos locais em que elas vivem e com essas mudanças climáticas elas talvez tenham que se adaptar, na verdade elas vão ter que se adaptar a essas novas condições. Aí entra a questão da resiliência, que também a gente já falou, né? Então as aves elas podem acabar mudando a alimentação delas, o local de nidificação, o local de migração, se elas são diurnas, noturnas, as estações do ano na qual elas vão se reproduzir. Então, todas essas formas de vida dela, esses traços de vida, podem acabar sendo modificados. Então a gente já falou de vários exemplos, né, de como as mudanças climáticas afetam, afetam os seres vivos, mas assim, pensando na biodiversidade, tá? Então, quais são os principais impactos? Pegando tudo isso que a gente viu e resumindo em 5 itens, tá? Então, a gente vai ter uma redução na riqueza e na abundância de espécies. A gente vai ter uma alteração na composição da comunidade, né? Quais são as espécies que fazem parte daquela comunidade. A gente vai ter também, a gente pode ter, provavelmente vai ter um desequilíbrio nos ecossistemas, porque com as novas mudanças eles vão ter que se adaptar, né? Todos os seres vivos vão ter que se adaptar a essas novas condições. Isso pode sim gerar um desequilíbrio para o ecossistema. A gente também vai ter mudanças na dinâmica das populações.
assim como a gente pode também ter perda da diversidade funcional e de serviços ecossistêmicos. E como que esses impactos eles interferem nas estratégias de conservação? Então a gente tem atualmente a estratégia de conservação mais efetiva, que são as áreas protegidas. 92% das áreas protegidas atuais, elas podem provavelmente se tornar inadequadas do ponto de vista climático em um século. O que isso quer dizer? As áreas protegidas que foram criadas até então, elas não foram pensadas, né, projetadas, pensando nas mudanças climáticas. Elas são sim fundamentais para muitos fatores, mas para daqui em diante a gente tem que levar em conta as mudanças climáticas para tentar achar uma forma de proteger essas espécies, né? E as redes de áreas protegidas, elas precisam incorporar uma diversidade muito grande de ambientes, né? Então a gente tem que ter uma diversidade de ambientes diferentes para poder compreender várias espécies, né? Ter alta conectividade, porque não adianta tu fazer uma grande unidade de conservação num canto, uma unidade de conservação no outro, e não ter como essas espécies se conectarem, né? Então é importante ter uma conexão. E também o maior esforço em áreas antrópicas para elas serem mais hospitaleiras. Como assim? A gente sabe, né, que a urbanização está aumentando, só que as espécies elas não vão conseguir, elas não conseguem viver só, por exemplo, dentro das áreas protegidas, ou enfim, a gente tem muitas espécies nas cidades ou nos campos, né, nas áreas rurais, e a gente precisa achar um meio termo onde essas áreas urbanas possam abrigar essas espécies de forma que elas sejam menos prejudicadas possível, né? Aqui nesse livro é o que a gente chama de IBA, que são as áreas importantes para as aves, que esse, no caso, é o livro da África, mas existem outros para outros locais, esse livro traz locais prioritários para conservação. Então ele mostra, por exemplo, nessa região da África aqui a gente vai ter tantas espécies, elas vivem em tal local. Então essa é uma área, pode ser também tipo tem muitas espécies ameaçadas nesse local. Então esse livro traz essas áreas prioritárias para conservação, para justamente poder ter um manejo, né, e uma criação de novas áreas protegidas para essas espécies que são vulneráveis ou importantes, né? E é muito importante também, atenção para as áreas propensas a secas e a extremos climáticos, assim como áreas com espécies de alcance restrito, ou seja, esses locais que a gente tem climas extremos, a gente tem que dar uma grande importância para eles, porque existem espécies naqueles locais que provavelmente são exclusivas desses locais e elas precisam também de amparo, porque senão elas podem ser extintas. E falando sobre áreas marinhas protegidas, não só áreas protegidas, né? Atualmente é a melhor ferramenta para a conservação dos recifes de coral e também para os outros ecossistemas marinhos. Elas apresentam maior proteção, assim, a proteção mais eficaz contra atividades extrativistas como a pesca, por exemplo. Só que elas precisam que sejam apoiadas, né, financeiramente e policiadas, porque não adianta tu dizer, aqui é minha área marinha, se não tem ninguém cuidando, o pessoal vai lá, pesca igual, né, impacta igual. Então elas são muito eficazes desde que sejam gerenciadas. Só que também temos esse problema que elas não impedem as alterações causadas pelas mudanças climáticas. Tá, mas aí a gente pensa, tá, então é só tristeza, né? Só desgraça. Na verdade, não. Se a gente pensar, essas áreas marinhas protegidas, elas podem contribuir para a resiliência dos recifes e dos ecossistemas marinhos, protegendo as espécies que são exploradas e que são ecologicamente importantes. E, na verdade, todas as outras espécies, né, as espécies ameaçadas, enfim, que é aquela questão da resiliência. As espécies vão sofrer, sim, com as mudanças climáticas, mas como que a gente pode diminuir esse impacto? Então, em vez delas sofrerem com as mudanças climáticas, com a pesca, com a fragmentação de hábitat, né, e todos os outros
problemas, a gente pode tentar diminuir esses problemas para ela conseguir ter uma resiliência um pouco maior para o futuro que espera essas espécies. Finalizando a aula, então, quais são as estratégias? Eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá? De quais são as estratégias de conservação que a gente tem atualmente para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade. E aí, então, eu quero que vocês façam essa pesquisa e me respondam também qual que é a opinião de vocês sobre a eficiência e a executabilidade dessas estratégias. Ou seja, tá, ó, é isso que eu tenho para hoje, ou se tiver alguma estratégia para o futuro, né? Logo mais, assim. E se vocês acham que essa estratégia, se ela é boa e qual que é a chance de fazer, porque a gente sabe que tem muitas estratégias de conservação, enfim, que sugerem, e aí é lindo no papel, mas e será que tem como fazer de verdade isso? Será que se a gente fizer dá certo? Então eu quero que vocês façam essa análise, essa pesquisa, né, para vocês aprenderem mais sobre isso e também uma análise crítica em cima do que vocês pesquisaram e relacionado com o conteúdo que eu apresentei hoje na aula para vocês. Quero agradecer pela atenção, desculpa pela demora. Eu não sei se o áudio ficou bom também, porque eu tô sem fone de ouvido, então eu não ia conseguir fazer de outra forma. Desculpa qualquer coisa, pessoal, e espero que vocês tenham gostado, tenha despertado mais interesse nessa questão para vocês, até porque a gente pensa, né, mudanças climáticas, mas a gente não vê tão a fundo qual que é o impacto dessas mudanças nos seres vivos. Então, essa aula foi importante, né? Acredito que tenha sido importante. E é isso aí. Qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail ali embaixo. Espero que tenham gostado e podem me mandar e-mail qualquer hora que eu respondo vocês, tá? Beijo!